Olá, boa tarde, bem-vindos à sessão Sustainable Return on Investment. Tenho comigo três verdadeiros, como já fui dito, três verdadeiros especialistas, e digo até inovadores nesta área, com currículos extraordinários. Aliás, só temos 20 minutos, portanto não vou aqui dizer os vossos currículos, senão perdíamos aqui todo o tempo da discussão. Naturalmente, todos queremos um mundo mais sustentável, mas também queremos, na medida do possível, manter ou até ganhar qualidade de vida. Vamos começar então, e sabemos bem que normalmente cabe ao moderador explicar um bocadinho o que é que vamos aqui discutir, mas como dizem que a preguiça é amiga da eficiência, e a eficiência é importante para ser sustentável, vou lançar aqui o desafio aos três convidados para nos dizerem, numa frase, se é uma coisa simples, o que é isto de Sustainable Return on Investment? Comece por si, Miguel. Obrigado, Sérgio. Obrigado a si pelo convite e obrigado à organização por estar aqui. É um prazer estar cá. Para mim, o Return on Investment, que inclui a sustentabilidade, ou Return on Sustainability, implica trabalhar capitais que nós não trabalhamos. Uhum. Eu penso que foi ontem que o Laura Newman esteve a falar sobre a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, e o que é que isso implicava, e toda a evolução desde a primeira até a quarta. O que eu sinto, e é mais do que o que eu sinto, nós estamos na quarta Revolução Industrial, mas nós continuamos a utilizar uma medida para medir o desempenho das economias, o desempenho das empresas, que é uma medida que foi inventada para medir a primeira Revolução Industrial e depois o resultado dessa primeira Revolução Industrial na grande recessão americana, não é? Então, nós continuamos isto a medir... Isto é uma frase, atenção, isto é uma frase. Nós continuamos... eu acho que houve alguém que disse que estamos a utilizar métricas que, pronto, com 200 anos ou com 100 anos de idade, não é? Então, para mim, quando se fala, ou quando eu penso em Return on Sustainability, é ir além de medir o desempenho económico ou financeiro. Seja ele de uma economia, seja de uma municipalidade, porque há alguns países e algumas municipalidades que já o fazem, mas é trazer isto principalmente para o setor privado. E isto passa por começar a medir variáveis como o capital humano e o capital natural. Okay? Então, existe toda aquela questão de, ok, mas isto é tudo muito complicado. Como é que nós vamos medir isto? Nós não sabemos medir isto. Sabemos. E nós estamos aqui num fórum. Nós estamos aqui num fórum de tecnologia. E a tecnologia ajuda-nos a fazer isto. Não é? Porque a forma como eu vejo é nós temos toda esta produção de data, esqueço-me sempre, dados, não é? Dados, utilizo muito os anglicismos, peço desculpa. Este é parecido. Não é? Este é fácil. Então, o que nós temos que fazer é utilizar a tecnologia para nos ajudar a fazer esse trajeto de transferir dados em informação, em conhecimento e, eventualmente, em sabedoria. E nós podemos utilizar a tecnologia para fazer estas coisas. Repare, sem querer, interrompo-me se eu já estou a tomar muito tempo. Não, agora já passamos a outra fase. A parte da frase já passou. E existem exemplos muito interessantes. Já está a contar com pergunta. Está a ver? Já está, não é? Existem exemplos, eu diria que o exemplo mais acabado, e é uma coisa que eu esqueço-me sempre como é que se diz em português, os mangroves, não sei se é mangais, se é mangueirais, no Brasil diz de forma diferente do que se diz em Portugal, mas houve um estudo que foi feito para o Rio Plus 20 sobre os mangais ou os mangueirais na Tailândia. Okay? Se nós olharmos para o capital exclusivamente económico ou financeiro, nós estamos a falar de um valor de aproximadamente $1.000 por hectare. Porque isso conta o valor da madeira, corta-se a árvore, conta-se o valor da madeira, depois transforma-se em imobiliário ou materiais de construção. Se nós trouxermos o capital natural e o capital humano, nós temos que começar a medir coisas de cortamos a árvore deixa de sequestrar carbono, deixa de ser proteção contra inundações. A biodiversidade daquele espaço muda completamente. Os peixes mudam para outro lugar, os insetos mudam para outros lugares, não há polinização, há um decréscimo dos yields agrícolas e muitos destes espaços têm comunidades pescatórias em que as pessoas têm que sair destas vilas para ir para as grandes cidades. Atrás dos peixes? Exatamente, ou de outro tipo de peixe. Então, quando nós começamos a medir isto tudo, nós estamos a falar de $23.000. Mas estamos a falar de $23.000 negativos. Então temos um gap de $24.000 que nós não medimos.
Ou seja, o que aparentemente serão $1000 de valor, na realidade são um déficit de 23 mil. E quando as pessoas dizem, mas os produtos sustentáveis são produtos mais caros, na realidade não são. Eles são produtos que têm o pricing certo. Os outros que nós compramos, a t-shirt de $1 que nós compramos que vem do Sudeste Asiático, é que não medem os impactos negativos. E eu iria até um ponto mais avançado de dizer que talvez nós não tivéssemos, com os problemas atuais que nós temos, em termos de disrupção das barreiras planetárias, eu diria que talvez nós não tivéssemos numa situação tão complicada se nós estivéssemos a medir esses custos. Porque aí pensaríamos duas vezes antes de ter... A sustentabilidade é criar valor, ok? Mas muitas vezes aquilo que nós sentimos é que o que nós estamos a fazer, nós estamos a criar valor económico ou financeiro, mas na realidade estamos a destruir valor natural e humano. Ok. Só uma, agora, a Filomena há bocado mencionou, nós temos uma pool a decorrer, portanto já sabem, está uma pergunta que podem ir respondendo, no final, se tivermos tempo, vamos até lá ver a vossa opinião. Filipe, falamos aqui muito da questão humana e, portanto, como Presidente de Portugal de Inovação e Social, presumo que a parte humana lhe diga especialmente, de especialmente importância. Sim, absolutamente. Para si, o que é isto da Sustainable Return on Investment? Bom, então, obrigado, Sérgio, caros companheiros de conversa, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e parabéns à Microsoft e aos seus parceiros por levantarem do chão esta iniciativa e nos ajudarem a aprender também sobre como podemos construir ou reconstruir o futuro. Relativamente à palavra sustentabilidade, vou tentar numa frase mais curta do que a de Miguel, vamos ver se eu consigo, mas vou fazer um esforço. Mas só no conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade, do meu ponto de vista, bom, ela é uma palavra do nosso tempo e é uma das palavras mais escorregadias que temos à nossa disposição, porque ela pode ter muitos significados, como aliás as nossas intervenções provavelmente mostrarão. Mas numa acessão mais ampla, do meu ponto de vista, o conceito sintetiza um desígnio existencial com dois polos que nem sempre convivem em harmonia, que são as pessoas e a natureza, ou melhor dito, o resto da natureza. E, portanto, o conceito da palavra sustentabilidade, do meu ponto de vista, inclui dentro de si o desafio fundamental de conciliar a saúde e a longevidade do planeta, por um lado, e o bem-estar e a sobrevivência da humanidade por outro. E é na interseção desses dois objetivos que nós vamos encontrar uma das chaves do nosso futuro, já que falamos da reconstrução do futuro, de que serve, ou de pouco servirá a salvar o planeta se não salvarmos também as pessoas. E essa é a provocação que a sustentabilidade, do meu ponto de vista, nos faz, e é também essa que trazemos para a iniciativa pública, a Portugal Inovação Social, de que poderei falar a seguir, por via dos projetos que apoiamos e do tipo de investimento de impacto que já está a ser feito em Portugal. Luís, vamos já passar esta... a frase também pode ser sua, mas lanço já também a pergunta, que foi aqui, como o Miguel aqui iniciou, tem a ver com as métricas desta questão de como é que nós podemos de facto mudar esta nossa realidade e criar métricas, se calhar, que se possam comparar, que se possam usar entre Estados, entre empresas, para fazer estas medições. Porque euros e dólares todos já conhecemos há muito tempo e é muito fácil de contabilizar. Exatamente. Bom, antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite à Microsoft, obrigado a vocês também por partilharem este palco comigo. Eu acho que já falaram um bocadinho sobre alguns dos princípios básicos da sustentabilidade, uma definição, um bocadinho um caso prático. Eu acho que nós temos um sistema que nos foi dado em 2015 que nos ajuda muito a olhar para a sustentabilidade de uma forma mais sistemática. E são os SDGs. Os SDGs, os Sustainable Development Goals. Falou-se, ou em 2015, antes de 2015, teve que se fazer o que se chama uma análise de materialidade. O que é que isso quer dizer? O que é relevante para o mundo a nível de sustentabilidade? E chegou-se que havia 17 objetivos principais. Por isso, eu acho que nós podemos trabalhar com esses 17 objetivos e começar por aí. E depois, cada empresa, cada entidade, cada projeto deve fazer a sua própria análise de materialidade. Porque os oceanos, se calhar, não são materiais para todas as entidades, para todas as empresas. Nós, por exemplo, apesar de a pobreza ser realmente um problema mundial, há zonas que não são tão afetadas. Por isso, eu acho que, para responder muito diretamente à questão de como é que nós podemos começar a avaliar o ROI de uma forma muito diferente, primeiro temos que fazer uma análise de materialidade sobre o que é relevante para esta entidade a nível de sustentabilidade. Depois, se já temos o que é relevante, temos que saber para quem é que
é relevante. Ou seja, nós temos uma cadeia de stakeholders à nossa volta. Há uns que são mais relevantes do que outros e temos que entender para esses stakeholders também o que é relevante a nível de sustentabilidade. Por isso, quando nós tivermos esta matriz feita entre os stakeholders e os tais SDGs, nós conseguimos saber o que é que vamos avaliar. E isso é um ótimo ponto de partida. Porque depois a matemática é mais ou menos a que já existia. Ou seja, as fórmulas são mais ou menos iguais. Simplesmente estamos a avaliar, como já foi dito, coisas diferentes. E estamos a incluir no peso global da sustentabilidade coisas além do dinheiro. Sim. Mas, Miguel, como é que nós convencemos as entidades, as organizações a fazer este tipo de análise, este tipo de métricas, desta materialidade que foi agora indicado? Pois, é complicado. É complicado. À força? Então, eu não sei se isto pode ser traduzido diretamente para português do inglês, não é? Mas eu acho que o tempo das cenouras acabou. Okay. Eu acho que nós estamos no tempo do chicote, porque, pronto, isto é uma coisa que eu verifico sempre quando venho a um fórum como este. Já não temos tempo para as próprias... Exato. Eu vou sempre àquele famoso relógio da MCC que dá o nosso carbon budget, não é? E penso que foi logo a seguir ao almoço que nós tivemos o James Roby, que estava a falar do 1,5 graus centígrados, 2,5 graus centígrados de aumento da temperatura média. Se nós quisermos ter esse cap no 1,5, e eu verifiquei isto antes de vir para aqui, estamos a falar de 7 anos e 5 meses. Okay? Então, o tempo das cenouras acabou, temos que entrar no tempo do chicote, não é? E esse chicote normalmente vem sob a forma de regulação ou regulamentação. Agora, o que eu gostaria de tocar eram duas coisas que vocês falaram, que é a componente humana e a customização. Nós temos exemplos bastante negativos, não no âmbito da sustentabilidade necessariamente, de que nós utilizamos a mesma fórmula em regiões e em países diferentes e não resulta. Tudo isto tem que ser customizado. E eu não podia concordar mais com o Luís de que os ODS ou os SDGs é um framework que foi criado pelas Nações Unidas em mecanismos de consultation com diferentes tipos de stakeholders e é um excelente ponto de partida. Antes dos SDGs, nós tivemos os Millennium Development Goals, que de alguma forma foram um falhanço. E foram um falhanço, eu acho, por duas razões. Primeiro, porque não envolveu o setor privado. Era exclusivamente, portanto, esperava-se que eles fossem atingidos com fundos públicos. Okay. E isso bateu e na altura tivemos a crise financeira de 2008, não é? Mas aquilo que eu acho que é o grande passo em frente dos SDGs que o Luís referiu é que ele entra em linha de conta com o setor privado e traz o stakeholder setor privado para a equação, não é? E o Filipe falou também no fator humano. É crítico o fator humano. Eu normalmente, eu costumo dizer que é tarde demais para nós sermos pessimistas. Mas a minha postura, quando nós falamos com algum tipo de stakeholders que nos dizem mas nós não temos tempo para fazer isso agora porque temos que terminar este report hoje e o compliance amanhã e tudo isso, nós não temos esse tempo. Então a forma como eu normalmente trabalho esse fator humano é um pouco o inverso do que disseste há pouco, que é... nós não precisamos, o planeta não precisa de ser salvo. A única razão porque o planeta precisa de ser salvo, do nosso ponto de vista, é para nós continuarmos a existir neste planeta. Sim, porque se nós acabarmos, o planeta continua. Exato. Já houve situações em que o planeta acabou com espécies maiores do que as nossas, então o que nós estamos a fazer aqui não é... pronto, estamos a salvar o planeta para nós e é importante que o façamos, mas eu acho que é importante ter esse ponto de vista que se nós não fizermos nada, o planeta vai continuar, não é? Sim. O que está em causa é a nossa sobrevivência. Sim. Nesta esfera azul, neste Berlim de azul que nós chamamos da nossa casa. Não é? Filipe, imagino para um humanista metafísico, não é? Que eu vi, ouvi falar em chicotes, não seja propriamente o mais atraente, ouvi falar em chicotes. Mas o chicote do nosso tempo é a realidade concreta e do ponto de vista das empresas. Não é preciso convencer, eu acho que já hoje em dia, se estivéssemos a falar em 2017, eu acho que ainda podia haver dúvidas e eu até posso explicar porquê. Mas hoje, em 2022, não é preciso convencer as empresas a aderirem a um tipo de estratégia de práticas sustentáveis e até aquelas que investem em fazer aquilo que chamamos hoje de investimento de impacto, porque
isso é a única forma de legitimarem a continuidade da sua atividade e o chicote está aí. Se querem continuar a operar, eu estou convencido que a muito pouco tempo nenhum negócio será sustentável ou sobreviverá se não for um negócio de impacto, como hoje se vai chamando a este tipo de situações. No caso da Portugal Inovação Social, aliás, é paradigmático em relação ao que está a acontecer em Portugal. A Portugal Inovação Social, para quem eventualmente não sabe, é uma iniciativa pública criada pelo Governo em dezembro de 2014, portanto que já atravessou estes anos, e que mobiliza fundos europeus para financiar projetos de inovação social. Sim, portanto, já há ferramentas para. Não? Há ferramentas e das mais avançadas do mundo para financiar projetos de inovação social, mas com detalhe. E dinamizar também aquilo que chamamos um mercado de investimento social. Não financiamos nenhum projeto sem que a bordo também estejam investidores privados que cofinanciam ou co-investem estes projetos. E só para terem uma noção, já agora, projetos de inovação social é qualquer projeto que proponha um novo produto, um serviço ou uma metodologia inovadora, diferenciada do que existe, para dar resposta a qualquer problema social, seja ele na ótica corretiva, seja preventiva, desde trabalhar nas escolas a trabalhar com idosos isolados. Em todas as circunstâncias da vida, os desafios sociais são objeto de respostas inovadoras e isso é inovação social. Mas porquê é que a Portugal Inovação Social foi criada? Foi criada a partir de uma convicção de que, por um lado, o setor público e o Estado nunca teria nem recursos suficientes, nem competências suficientes para dar resposta eficaz aos desafios sociais que enfrentamos e, por outro lado, o chamado empreendedorismo social seria uma boa solução para, em parceria com a sociedade civil organizada, com o setor privado, conseguir desenvolver respostas inovadoras para estes problemas e, porventura, até inspirar a evolução de políticas públicas. Foi assim que nasceu. E, portanto, o que fizemos num programa pioneiro na Europa, ainda hoje Portugal é o único país europeu e do mundo que tem um programa de política pública central que mobiliza fundos com instrumentos de financiamento inovadores para financiar a inovação social. Só para ter uma noção da escala, à data de hoje em que estamos a falar, são já 689 projetos aprovados para todo o território continental, num país deste tamanho é significativo, representam cerca de 148 milhões de euros de financiamento total, onde dentro dos quais 50 milhões de euros é de investimento social, ou seja, de entidades públicas e privadas, empresas que cofinanciam e co-investem nestes projetos e temos, aliás, a própria Microsoft, é um dos investidores sociais num dos projetos que estamos a desenvolver com a Fundação da Juventude na região Norte, para o desenvolvimento daquela solução que tem microbit nas escolas, portanto, um projeto Make Code. Nesse aspecto, basicamente, o que estamos a fazer nesse caso é alavancar a filantropia da Microsoft, pondo 70% em cima do investimento da Microsoft e, portanto, tornando o projeto como é à escala. Mas também temos, por exemplo, outra metodologia mais inovadora de contratualização, que são os títulos de impacto social, onde se contratualizam metas sociais, o investidor privado financia integralmente o projeto e nós reembolsamos integralmente o investidor se a meta for alcançada. E isto acontece no setor social. Por exemplo, este grande programa nacional que se chama Eu Sou Digital, que provavelmente já ouviram falar dele, é um título de impacto social. A Caixa Geral de Depósitos avançou com cerca de 6 milhões e meio de euros para todo o país, que visa a inclusão digital de 1 milhão de portugueses adultos em idade ativa, e contratualizou connosco um conjunto de metas. Se as metas forem atingidas, nós reembolsamos a Caixa pelo investimento. E isto é um título de impacto social, uma espécie de parceria pública ou privada ao contrário. Aí já estão a medir, já estão a fazer benchmarking, já estão a fazer e estes instrumentos que estamos a experimentar em Portugal são também inspiradores de outras políticas públicas no resto da Europa e no resto do mundo e, portanto, está a ser uma experiência interessante. Acima de tudo, está a ser extraordinário trabalhar com os empreendedores sociais e com as startups que nós temos em Portugal a desenvolver projetos incríveis para dar respostas muito inovadoras a problemas e desafios que temos, alguns deles também ambientais. Claro. Luís, como especialista nesta área do investimento climático, além, pronto, já falamos do chicote, se calhar para falar um bocadinho das cenouras, não sei, das possibilidades que existem para as organizações que nos estão a ver. Eu acho que, bom, claramente nós trabalhamos com muitas empresas grandes e sentimos que houve uma mudança brutal na forma como eles estão a abordar toda esta questão da sustentabilidade. Passou de ser o departamentozinho ali ao lado, que está ligado também à parte de ambiente e tudo mais, para ser core. E isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo muito particular de algo que nós fizemos, que se calhar pode-se responder que é uma cenoura de como é que nós podemos mudar comportamentos se dermos os incentivos e a informação correta. Nós fizemos uma viagem com 12 jovens, que partiram de Cascais e tinham que viajar até Glasgow. E simplesmente o que é que nós fizemos? Demos-lhe uma moeda virtual. Fizemos um investimento neles, a moeda chamava-se Climas,
E estes climas, cada um, eu não me lembro, tinham 500 climas cada equipa. E eles tinham que gastar esses climas pelo caminho. Mas o que é que eram estes climas? Na verdade, os climas era uma soma ponderada de 4 vetores. Tempo, dinheiro, CO2 e água. E demos um valor específico a cada um destes vetores. Eles, ao terem uma métrica em que sabiam que, se fossem de carro, a gasóleo, ia gastar não sei quantos CO2, a gestão eu vou já gastar não era não sei só quantos financeira, quilos. Se eu não é? for de comboio, vou gastar menos tempo. Mas então, automaticamente, eles começaram a tomar decisões com base numa métrica que nós lhes demos e que nós achamos, porque fizemos a tal análise de materialidade e depois o peso específico de cada um dos vetores de sustentabilidade, e nós achamos, bom, esta métrica está correta, por isso se nós lhes dermos e se eles souberem utilizar esta métrica, vão tomar as melhores decisões. E na verdade, depois eles fizeram toda a viagem e depois fizemos um comparativo com o que é a média europeia. E eles estavam muito abaixo da média europeia em termos de deslocações, exatamente porque tinham os incentivos corretos, tinham as métricas corretas para avaliar a sua própria viagem. E eu acho que isto também, ou seja, não só o chicote, eu acho que o chicote já começa a ser preciso, Sim, mas ainda podemos dar a cenoura. E a cenoura passa muito por informação, informar e dar as regras certas. Ou seja, nós temos, se aquela forma não estivesse ajustada, se nós de repente avaliássemos mais o dinheiro, também não ou seria. se Exato. íamos ter decisões erradas. Por isso, o acertar na matriz é muito importante. Sim, uma metodologia aí de teste que é E eu fundamental. acho que isso é um ótimo exemplo de um return curioso. on investment dos 500 climas que nós lhes demos. De repente o orçamento não era só o dinheiro. Exatamente. O dinheiro era só uma quarta parte do Exatamente. orçamento. Eu acho que por aí é onde vai passar. Aliás, toda a questão da taxonomia europeia já começa a olhar para isto desta forma. Já existem 6 vetores em que vão ser avaliados, as empresas vão ser avaliadas sobre se estão ou não alinhados com a taxonomia nesses 6 vetores. E passa por aí. Passa por entender o que é que para aquela empresa, entidade, pessoa, projeto é material a nível de sustentabilidade e encontrar uma fórmula que alinhe os incentivos com esses mesmos vetores. Estamos aqui já, só temos 5 minutos. O tempo aqui, estávamos a falar que o tempo era complicado. Porquê é que se diz, isto é uma pergunta se calhar vou fazer aos 3, porquê é que se diz que no futuro todas as empresas têm de ser sustentáveis? Ou só vão sobreviver as organizações sustentáveis? A Filomena falou Sim. de ter que envolver todos os stakeholders, e todos os stakeholders são importantes. Efetivamente, isso é crítico, não é? Quando nós estivemos no... o Covid estava a chegar à Europa, quando aconteceu a Davos 2020 na Suíça, e uma das coisas que foi referida na altura é que o capitalismo tinha que ser reinventado e nós tínhamos que ir para um capitalismo de stakeholders. Okay? Isto é crítico. Voltamos um pouco à questão da customização. Todos os stakeholders têm que estar à mesa. Eu lembro-me de muitas vezes várias vezes ter trabalhado em projetos em mercados emergentes, por exemplo, com commodities agrícolas, em que nós estávamos a criar projetos em países, sejam eles na África subsaariana ou no Sudoeste Asiático, e estávamos a desenvolver grandes programas, por exemplo, na área do café, ou do cacau, ou do algodão, e os agricultores nunca estavam na mesa de reuniões. Curioso. Okay? E os agricultores, quer dizer, se nós temos estes produtos às nossas mesas ou nos nossos corpos, é porque os pequenos agricultores estão lá, mas não têm uma voz, não é? Voltando à tua pergunta, aqui, a razão porque eu acho que é importante é que o nosso capitalismo continua, da forma como nós o temos definido, o Luís referiu isto aqui, é preciso ter a noção dos limites. Sim. Não é? É preciso ter a noção que nós vivemos num mundo, num circuito, portanto, num circuito fechado, e que existem limites, que são os limites planetários. Quando se fala deste capitalismo menos predatório, o que nós estamos a falar é não só trazer os shareholders todos para a mesa, mas é começar a fazer essa retenção e criação de valor que é não só partilhada, mas também sustentável. E uma das coisas que é crítico para isto tudo é uma visão de médio e longo prazo.
E então é aí que entra a tua pergunta. Não é? Nós sabemos que as empresas, e já temos dados que trabalham isso, nós olhamos para índices de bolsas, índices bolsistas, nós sabemos que as empresas, mesmo durante o Covid, as empresas com boa estratégia de sustentabilidade, ou os índices de sustentabilidade tiveram um outperformance em relação aos índices tradicionais, não é? É uma visão de longo prazo e conforme nós formos avançando, isto vai ficar cada vez mais óbvio de que as empresas que têm mais resiliência são as empresas que têm estas estratégias. Luís, antes que o tempo acabe, vamos ter que passar. Porque é que Luís ou todas as Filipe? organizações, Luís, sim, Luís. todas as organizações, para não seguirmos sempre a mesma ordem, são sustentáveis, têm que ser sustentáveis. Eu acho que, novamente, voltamos à mesma questão. Isso sempre aconteceu. Só as empresas sustentáveis é que sobrevivem. Tem a ver o peso que nós estamos a dar a cada uma dos vetores da sustentabilidade. Mas claramente, e como eu disse, há uma grande tendência hoje de os CEOs, os dirigentes das empresas entenderem que a palavra sustentabilidade vai muito além do que eram os ESGs. E se hoje existe uma grande diferença, eu tenho sentido na evolução das COPs, as COPs onde são as negociações das Nações Unidas sobre alterações climáticas, é a pressão social. As primeiras COPs que nós fomos eram completamente recônditas, ninguém sabia sequer o que é que era uma COP, que estava a existir uma COP, falava-se 10 segundos num noticiário e hoje a questão das alterações climáticas, em particular das alterações climáticas, é completamente, ou seja, toda a gente sabe o que é e há uma pressão enorme das pessoas sobre as empresas, sobre os governos, e que não seja por outra coisa, as empresas têm que ser sustentáveis porque as pessoas exigem que elas sejam sustentáveis. Filipe, se calhar mais na ótica do capital humano. Não, tentando ser curto, sei que o nosso tempo está a terminar, eu faço minhas as palavras de Miguel e do Luís e acrescento a ideia de que as empresas só vão existir as que são sustentáveis, nesta ótica mais ampla da sustentabilidade, por vários motivos. O primeiro de todos, o Luís acabou de referir, como eu já tinha referido também, a ideia da legitimidade perante o mercado, perante os reguladores, perante o setor público, a pressão do consumidor, mas também a absoluta necessidade de atrair e reter talento, porque as novas gerações qualificadas exigem isto das empresas onde trabalham. Exatamente. E hoje já temos mesmo em Portugal empresas de grande dimensão que desenvolvem estratégias muito interessantes de impacto social para dar resposta às aspirações e desejos dos seus próprios colaboradores. Eu conheço vários chairmans e CEOs que já me bateram à porta exatamente a pedir ajuda para fazer evoluir a sua estratégia de investimento, para dar resposta ao que estas novas gerações... Portanto, a pressão vem de todos os lados e, como diz o Luís, eu acho que é inevitável que isso se consolide. Aliás, último dado, o investimento sustentável no mundo já representa mais de 30 trilhões de dólares. Isso é um dado importante e é uma forma de acabar. E é quase 1/3 de todos os ativos sob gestão do mundo. E isto tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Portanto, a tendência é avassaladora e evidente. Bem, já estamos no negativo, também um bocado como no clima. Resta-me agradecer aos três por estarem aqui a partilhar os vossos insights. De facto, temos que evoluir desta economia linear, onde se produz, consome rapidamente e manda-se para o lixo, para uma economia circular. A economia circular tem a vantagem de criar aqui muitas oportunidades, não é? Na questão de prolongar a vida dos bens, reutilizar e por aí fora. E aquilo que falou é muito importante, a questão das pessoas atrair e reter talento. Atualmente, os millennials querem estar em empresas que devolvem à sociedade, não é? Há a questão também de ser positivo em termos de investimento. Portanto, acho que há aqui 3 vetores importantes, que é atrair investimento, não é? Atrair talento e, claro, melhorar a marca, o impacto da marca. Muito obrigado aos três. Acho que todos nós vamos fazer parte da solução. Boa tarde.